Boa noite a todos que estão aqui mais uma noite para juntos celebrarmos o Evangelho em nosso lar, um Evangelho realizado pelo Centro Espírita Irmãos de Batuíra. Então devemos com muita alegria nos envolvermos nesta noite, elevarmos o nosso pensamento a Jesus, aos mentores nossos individuais e aos mentores da casa, do Centro Espírita Irmãos de Batuíra, pedindo assim que eles nos ajudem a bem compreender as palavras que hoje o Evangelho vai nos trazer. Que nós possamos deixar entrar no mais profundo da nossa alma esse grande ensinamento, que as palavras do nosso Mestre Jesus, através do livro, que nós vamos hoje tirar a lição do Evangelho, que o Mestre possa nos fazer bem compreender e ter um grande desejo de colocar na nossa prática de vida diária todos esses ensinamentos que hoje serão trazidos aqui através da leitura do Evangelho. Ser conosco, Senhor, hoje e em todos os dias da nossa existência. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre o culto cristão no lar. É o capítulo 1 do livro Jesus no Lar, que é uma psicografia do espírito Neio Lúcio pelas mãos do médium Chico Xavier. E eu quero começar o nosso evangelho desta noite fazendo uma pergunta a vocês. Respondam aí para vocês mesmos. Como será que começou, que iniciou essa prática do evangelho no lar? Jesus, ele se reunia sempre com seus apóstolos, Já ouvimos isso em muitas literaturas. E muitas vezes, nesses encontros, eles eram realizados na casa de Simão Pedro, um dos seus apóstolos. Então, a partir da leitura de hoje, nós podemos dizer, então, que foi ali, na casa do apóstolo Pedro, que iniciou a prática do Evangelho no lar. Hoje, a leitura do livro Jesus no Lar, no capítulo 1, o culto cristão no lar, vai nos trazer importantes reflexões acerca desta temática, O Evangelho no lar. Então, vamos iniciar a nossa leitura para o nosso entendimento? Então, o capítulo 1 começa assim: povoara-se o firmamento de estrela dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir o novo rumo à conversação, que se fizerem produtiva e menos edificante, falou com bondade. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, a gente já pode tirar aqui um grande ensinamento, porque ele dizia que ele introduziu ali numa conversação pouco improdutiva e nada edificante, os escritos sagrados, a dizer-nos que muitas vezes, a gente está ali numa conversa ali que não é nada produtiva, às vezes comentando sobre a vida de uma pessoa ou de outra, usando da maledicência. E nós podemos curar muitas vezes esse nosso defeito com uma leitura edificante, uma página do Evangelho,
ou de um outro livro. Então, isso Jesus quis dizer aqui, né? Que ele, estando ali na casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se ele quisesse dar um rumo novo a uma conversação que não andava muito boa, que não era nada produtiva, né, e nem edificante, ele começou um diálogo. E aí ele dizia assim: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolher os peixes melhores. Ninguém compra resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Oleiro, a pessoa que trabalha assim com tijolo, né, com essa parte de produzir, de modelar o barro para lhe dar-lhe um formato, seja de um tijolo, seja de uma outra peça. Então, o amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que ele pretende? Pedro respondeu, sem vacilar: Ele lavrará a madeira, usará a enxô, né, que é um instrumento, né, de moldar madeira, o serrote, o martelo e o formão, tudo instrumentos para quem trabalha com madeira. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. O berço doméstico, prestem atenção nessa frase. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Berço doméstico, né, gente? É onde se inicia todo o aprendizado de nossas vidas, para nos preparar para ir para o mundo. É no berço doméstico que nós aprendemos as boas maneiras, a forma educada de conversar, de agradecer, o que é certo, o que é errado. Então, é no berço doméstico, diz Jesus, a primeira escola e o templo da nossa alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Como podemos esperar que lá fora encontraremos aquilo que procuramos, se dentro do nosso próprio lar ainda não achamos esse equilíbrio, esse amor, essa gratidão? É dentro do nosso lar que isso começa, né? Que isso se aperfeiçoa para levarmos para o mundo. Então, diz aqui a leitura: a paz do mundo começa sob as telhas. Aqui nos acolhemos, né? A telha da nossa casa. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Como que a gente pode esperar ter paz no mundo se não há paz dentro dos nossos próprios lares? Se as pessoas se agridem, se maltratam, se não há uma palavra de carinho, de respeito, de paciência, que é o que nos falta muito, muito nos dias atuais. Como podemos esperar isso do mundo se dentro do nosso lar ainda não encontramos? Se nós não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia,
Como respeitar o Eterno Pai que nos parece tão distante? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem é o meu próximo mais próximo? Aquele que convive comigo dentro do meu lar. O marido, o filho, a filha, a esposa, a mãe, o pai, né? Às vezes um tio, uma tia. Pessoas que estão ali próximas dentro da minha casa. São as pessoas mais próximas de mim e que eu preciso aprender a conviver bem com essas pessoas se eu quiser viver melhor lá fora, fora do meu lar. Então, se nós nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associados à nossa luta de cada dia, como respeitar, né, Deus? Então, olha só o que o Evangelho vem aqui nos frisar. Primeiro, a gente precisa aprender a amar o nosso próximo, para verdadeiramente amar a Deus, nosso eterno Pai. Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Por que na mesa, né, onde a gente se alimenta, onde o pão é colocado para saciar as necessidades físicas, por que não se instala então lá a sementeira da felicidade, da paz, na conversação e no pensamento, instalando o Evangelho no lar? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu, né? O Pai dá o trigo para o celeiro, né? Trigo para fazer o pão. O trigo aqui também a gente pode traduzir como um evangelho, né? As palavras do evangelho no lar. Deus nos dá o evangelho para levarmos para dentro da nossa casa e produzirmos, né, boas vibrações dentro do nosso lar. Se a claridade é a expansão dos raios que a constitui, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontraste palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo, a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então vejam, meus amigos, que riqueza esta leitura de hoje, que nos faz refletir a importância de nós levarmos para dentro da nossa casa esse culto, esta prática do Evangelho. Porque muitas vezes nos deparamos com os sofrimentos da vida, com as dificuldades de várias ordens, e nós nos sentimos completamente perdidos. O que fazer, quem procurar? E, na verdade, a solução para acalmar essa demanda toda de desordem dentro da nossa vida é algo tão simples. Está dentro de um livro, contendo palavras que nos consolam,
palavras que nos fortalecem, que nos fazem mais corajosos para enfrentar as dificuldades da vida. Então, que nós possamos hoje, a partir dessa leitura maravilhosa, esse livro é maravilhoso, né? Jesus no Lar, do Chico, pela psicografia de Neio Lúcio, que ele possa realmente nos fazer refletir. Se eu não estou ainda realizando o Evangelho no meu lar, que eu comece agora. É muito simples, não requer nenhum tipo de estudos assim mais aprofundados. Se você ainda não tem o conhecimento da doutrina espírita e deseja fazer o culto do Evangelho, procure algum trabalhador do Batuíra, peça orientação. Se quiser começar e não tiver, não quiser esperar até ir à casa, procure na internet como fazer o Evangelho no lar. E eu também vou rapidamente explicar aqui. Você pega o seu Evangelho. Se você não tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, pegue a sua Bíblia, abra aleatoriamente ou numa sequência, para fazer uma forma de estudo. Abra lá na introdução e já vá, fazendo aquele estudo. Leia uma pequena parte, 1, 2, 3 parágrafos, dependendo do tamanho, para não se estender muito. Leia-o em voz alta, explique com as suas próprias palavras o que você compreendeu, em voz alta também. Então, uma leitura assim e uma compreensão daquilo que se leu. Isso é a parte principal do Evangelho. E todo Evangelho inicia-se com uma prece inicial. Então, antes da leitura, faz uma prece de abertura desse Evangelho. Após a leitura, a prece, faz a leitura, explica o que você entendeu. Aí, logo em seguida, faz as vibrações, vibrar é emanar amor, desejo de saúde, de coisas boas para as pessoas que precisam, para o seu próprio lar, para a sua própria vida. E depois finaliza com a prece final, que é geralmente um agradecimento, por este momento, pelo aprendizado, pela vida e por mais que você quiser agradecer. Então é muito simples. Instale hoje dentro do seu lar essa prática que você perceberá que vai modificar a sua vida. O Evangelho no lar traz tranquilidade, o Evangelho no lar traz equilíbrio, o Evangelho no lar traz forças para seguirmos a nossa caminhada, passando pelas dificuldades com mais resignação. Então ele é um grande medicamento das nossas almas. Então aproveite hoje que nós estamos aqui trazendo para vocês o capítulo desse livro, falando desse culto no lar, a importância de se rezar em família, Se for em família, muito melhor, mas também se não for em família, pode ser sozinha. Se o esposo, os filhos, porque cada um tem o seu tempo para abraçar as questões de Deus. De repente, as pessoas não estão ainda dispostas a fazer o Evangelho. Faça sozinha. Escolha um dia da sua semana, qualquer dia. Se quiser fazer todos os dias também, faça. Dependendo da situação do seu lar, da desarmonia do seu lar, é indicado que se faça o Evangelho todos os dias, por 10, 15 minutos, como uma forma de levar essa vibração positiva que o Evangelho nos traz. Escolha um dia da semana, um horário, sempre o mesmo dia da semana, o mesmo horário. Inicie o seu Evangelho. Teve dúvida como realizá-lo? Volto a dizer, procure na internet, procure algum trabalhador da casa, que todos terão muito prazer em ensiná-los a fazer o Evangelho. E comece hoje.
o seu Evangelho no lar. Comece o mais breve possível, porque com toda certeza vocês vão perceber a diferença que isso vai fazer nas vossas vidas. Então, meus queridos, nós vamos finalizando aqui então a parte da leitura e a explicação, e nós vamos então nos preparando para fazer as nossas vibrações. Convido a todos vocês, nesse momento, a se voltarem aí de coração para aquelas, trazendo nos seus pensamentos aquelas pessoas que estão precisando de ajuda, de luz, saúde, de paz, de harmonia. Se for o seu lar, vibre fortemente pelo seu lar, pelo filho, pelo esposo, pela mãe, pelo amigo, pelo trabalho. Este é o momento. E não esqueçamos também de vibrar por todo o nosso planeta, tão necessitado de nossas vibrações. As pessoas que ainda não entenderam que é preciso amar o nosso próximo, respeitá-lo, para que o mundo tenha paz. Vamos pensar nos países que estão em guerra. Vamos pensar nos lares que conhecemos e estão em desarmonia. Vamos pedindo por todos os nossos familiares. Vamos pedindo por todos aqueles que estão em sofrimento em cada cantinho do nosso planeta. Que essa vibração de amor envolva a cada um. E vamos também pedindo por aqueles que desencarnaram. Vamos pedindo por todos os centros religiosos e, em especial, pelo Centro Espírita Irmãos de Patuíra. Por todos os trabalhadores, por todos os assistidos. Vamos pedindo licença para vibrar por nós mesmos, tão necessitados ainda destas vibrações. E assim, vamos deixando também uma vibração em aberto, pedindo à espiritualidade amiga que leve, onde eles bem sabem que há uma grande necessidade. Que assim seja, graças a Deus. E agora nós vamos nos preparar para a nossa finalização do nosso Evangelho com a nossa prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder,
ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Bom, meus queridos amigos, finalizamos aqui mais uma vez o nosso Evangelho. Muito agradecida pela grande oportunidade que Deus me dá de estar aqui todas as segundas-feiras. Gostaria também nesse momento de pedir desculpas, porque na segunda-feira passada não consegui fazer a gravação do Evangelho, tive um problema aqui com as tecnologias. Mas quero agradecer a Deus por essa infinita oportunidade de poder toda segunda aprender com o estudo do Evangelho, porque para fazer o Evangelho para vocês eu tenho que estudar. Isso é uma grande bênção que eu agradeço sempre a Deus. Desejo a vocês uma noite de muita luz, de muita paz e de muitas reflexões. Um grande abraço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. E com certeza Ele quer. Fiquem com Deus.